Me preparo. Concentração é primordial. Texto revisado, corpo aquecido, voz trabalhada. Respiro. É hora de entrar em cena. Aqui, o eu dá lugar ao personagem e nada mais importa a não ser contar uma história. Grandes nomes do jornalismo se reúnem hoje para debater sobre o processo de representação da notícia. A expectativa é que esses profissionais abordem, dentre alguns assuntos, os pontos de convergência entre as profissões do jornalista e do ator ao contar uma história. O jornalista não tem que mergulhar, não tem que fazer parte. O jornalista fica à parte. A naturalidade de um ator, né, quando ele cria um personagem, essa naturalidade dele é que me chama a atenção na hora em que eu estou trabalhando. Eu acho que a imersão é entrega. E eu acho que essa entrega garante uma boa reportagem. Eu atuo permanentemente, todos os dias. É uma imersão profunda, assim, exige essa imersão e essa aproximação. Você se emociona, você participa, eu participo. Mergulhar naquele assunto e voltar à tona com a mesma velocidade. E esse personagem eu estou vestindo agora. Então eu posso falar que eu sou uma atriz. Todo de calção, na beira da piscina. Com uma atriz do cinema. Tínhamos cenas assim de caloroso entrelaçamento. A gente precisa passar uma mensagem para o telespectador que ele compreenda. E a gente tem que se esforçar para fazer uma representação. No meu caso, eu tento representar a mim mesmo, eu finjo ser eu mesmo. Não que sejamos falsos ou queremos interpretar e nos distanciar da verdade ou criar uma imagem que não corresponde à nossa verdade. Passamos agora à página musical do Conversa Fiada. Página de Bezerra da Silva. Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Eu posso perfeitamente fazer o papel de ator. Todo mundo sabe que eu não sou ator, todo mundo sabe que eu estou brincando, todo mundo sabe que aquilo é uma paródia, é uma galhofa, mas tem um sentido. E a forma com que o ator trabalha, né, como ele cria um personagem, é algo também que, de alguma forma, inspira a gente, enquanto repórter ou jornalista de televisão, né? Eu acho que o ponto em comum entre o ator e o jornalista, repórter especialmente, o desprendimento e a vontade de se entregar a um papel. O apresentador, ele sim, eu acredito que ele atue. Muitas vezes. Ele precisa de recursos da comunicação não verbal para que ele seja melhor compreendido e para que a mensagem que ele esteja passando, que ele queira passar, ela chegue no telespectador com mais força, com mais veracidade. Quando você procura transmitir uma informação, você transmite com gestos, você transmite com emoção, com tristeza, com o seu olhar, com o jeito de você falar. Então tudo isso interfere na forma como você leva a informação. O conhecimento teatral que se teve, por mais superficial, mais profundo que seja, não é da mesma forma aplicado. O que ele permite é que o jornalista consiga colocar um pouco mais das suas emoções diante da situação que ele está vivendo. Quando eu era jovem, eu fui trabalhar num filme. Eu fazia o papel de um playboy que era filho de um milionário e que explorava, era um grileiro na favela. Passava o filme todo de calção, na beira da piscina, com uma atriz do cinema. Tínhamos cenas assim de caloroso entrelaçamento. O que houve, papai? Acho que a farra acabou. Mas mamãe só volta quinta-feira? Ah. E esse era o meu papel, que lamentavelmente eu perdi o Oscar e até hoje carrego comigo essa grande frustração. Uma atriz do cinema. Imagino que a imersão do ator seja mais profunda do ponto de vista de buscar o sentimento de vivenciar aquela história, né? O ator se colocar naquela posição do personagem e passar os dramas, as alegrias, os conflitos, como se de fato ele estivesse vivendo, que o jornalista não chega a esse ponto. Eu acho que o repórter, ele é um baita contador de histórias, precisa ser,
mas ele tem um lado humano ali dele, né? Então ele transmite uma emoção dele, assim, não é nada construído, diferente do apresentador. O apresentador está distante da notícia, então ele constrói. Quando ele vai ler uma cabeça, por exemplo, né, que um redator escreveu, ele está interpretando algo que ele não viveu. Porque você se emociona no seu dia a dia. Então, se você é um contador de histórias, você tem que contar a história como ela é. Imersão dentro da história ganha um outro aspecto quando se fala em jornalismo, não uma imersão quando se fala do teatro. É uma imersão profunda, é uma imersão grande para você se aproximar e entender a realidade de outras pessoas que abrem a história da vida ou que vivem naquele momento para você e para você narrar para os outros. O jornalista tem que manter uma distância para poder ser crítico e para poder observar. Porque se você se mistura com o fato que você está cobrindo, você acaba perdendo alguns elementos de observação, de análise, de avaliação, de crítica e acaba, muitas vezes, correndo o risco de tomar partido. Quando você se envolve, quando você ouve uma palavra de uma pessoa idosa, de uma criança, de uma situação muito difícil, então assim, não tem como, eu me emociono mesmo. Tem muita gente que critica, você não pode se emocionar porque não pode interferir na informação. Eu acho isso uma besteira. Se você, em todos os momentos, nesse redemoinho da vida, absorver com intensidade todos esses conceitos, todas essas dores, todas essas situações, chega no fim de um processo, você se perdeu, você não consegue nem administrar os seus próprios sentimentos. Então você precisa ir naquele assunto e sair daquele assunto. Você também mergulha, tem essa imersão, só que é uma imersão que você também não está ali envolvido diretamente na história, mas você está ali acompanhando o desenrolar dessa história. Se você é um jornalista bem informado, se você está com um conteúdo bem apurado e você vivencia aquela situação, você faz uso de outros sentidos e não só a razão. Você está ali, você está sentindo. Ninguém te tira isso. Eu cobri aqui em Goiânia o caso do Césio 137 e todos os jornalistas que tiveram naquela cobertura correram muito risco, porque a gente teve contato muito de perto com locais contaminados, com pessoas contaminadas e durante muito tempo e sem saber até onde você podia chegar. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto, eu fui na vigilância sanitária, onde havia uma peça deixada lá por uma das vítimas desse episódio e essa peça irradiava, tinha um nível de radiação assim, tipo 30 mil vezes maior do que um ser humano pode suportar. Depois de 22 dias aqui, a peça envolvida por 2 camadas de concreto e um reforço de chumbo finalmente está indo embora. O guincho está colocando a peça dentro do caminhão container. Mas esse tipo de contato a gente teve direto, só que naquela época a gente não sabia que corria risco. Eu acho que se eu fosse confrontado numa situação mais grave do que essa, mesmo assim acho que não recuaria não. Participei do maior sequestro que teve aqui em Goiás. E eu fiquei mais de 100 dias, todos os dias, fazendo reportagem única e exclusivamente desse sequestro. A família pediu uma prova de vida, né, para os sequestradores, numa entrevista coletiva. E eles mandaram a prova de vida. Eles cortaram a orelha do Wellington, embrulharam num pacotinho, colocaram dentro de uma vasilhinha daquela de plástico, você colocar comida em freezer, congelada, né? E deixou na televisão, na porta, no meu nome, para que eu entregasse à polícia e que lesse uma carta onde estava escrita a senha de negociação para dizer que eles não estavam mentindo. Uma sacola de plástico que, pelo bilhete, deveria ser entregue ao repórter Jordevar Rosa. Quando eu peguei, que eu imaginei, que eu tive a noção do tamanho daquilo, ou seja, a orelha do cara que estava sequestrado há mais de 100 dias foi encaminhada no meu nome. Quer dizer, então esses sequestradores estavam acompanhando o trabalho que eu estava fazendo. Todo o material foi encaminhado à polícia, numa prova clara que os sequestradores, mais uma vez, decidiram endurecer as negociações depois de quase 3 meses de sequestro. O medo, ele tem que fazer parte da sua vida. Você tem que ter medo.
Agora, você não pode deixar que o medo impeça você de trabalhar. Quando me perguntam a cobertura mais marcante, eu sempre vou falar dos mineiros soterrados no Chile. Quando nós saímos do Brasil, a gente não imaginava que a situação lá seria tão difícil e que num determinado momento eles fechariam a mina, que se você saísse, você poderia não conseguir entrar. A gente acampou, mas é o acampamento sem barraca. A gente não tinha barraca, a gente comia bolacha de chocolate e dependia de ajuda de quem estava ali, do governo chileno. A gente comia comida do acampamento. A situação de trabalho era muito difícil e numa situação daquela, você conseguir fazer um material muito bom, tanto para a entrada ao vivo, quanto para os materiais especiais do Domingo Espetacular, é uma cobertura da qual eu me orgulho muito. Tino, boa noite. Uma noite histórica para o Chile e para os chilenos. A emoção toma conta do acampamento Esperança, na Mina São José. Quando o primeiro mineiro soterrado foi resgatado, eu conheci a mulher dele, eu conheci o filho dele, eu já tinha ido na casa dele. Eu tenho uma lembrança do momento do resgate dos mineiros e a emoção de estar no meio das famílias. Eu estava narrando ao vivo quando o primeiro foi resgatado e era aquele monte de gente em volta. Quando saiu o primeiro, você não sabia o que era família, o que era jornalista, porque era só um monte de gente pulando, eles me abraçavam e me beijavam como se eu fosse da família. E eu comecei a chorar junto com eles, porque era muito comovente. Todo mundo de olho nessa saída desse túnel. O resgate deveria ter começado muito mais cedo. Por volta de 6h30, 7 da noite, estava tudo pronto. Chegou! Aí está! A cápsula Fênix chega à superfície. Quando eu estava narrando ao vivo, travo, começo a chorar, assim, seguro, mas assim, eu estava chorando no meio da multidão e falei no ar, eu falei, olha, é impossível não se emocionar, porque a cena que você via é para lembrar o resto da vida. Eu sempre vou me emocionar quando eu lembro dessa cobertura. Não tem como não se emocionar. É o primeiro mineiro que der a liberdade, outros 32 homens estão lá embaixo, esperando há 68 dias, agora 69 dias, nas trevas, em condições muito precárias. E a emoção do povo chileno é contagiante. O último mineiro saiu, acho que umas 26 horas depois. E a gente ficou ininterruptamente acompanhando todos os resgates. É inesquecível. Algo que me doeu, e que me doeu que só de lembrar dói bastante, é quando você, enquanto ser humano, tem uma percepção da vida e você entra em um lixão, que graças a Deus esses lixões estão acabando, e vê as pessoas entrando, o ser humano que é ser humano igual a você, ele entra dentro de um lixão e ele tira do lixo aquilo que você descartou e ele tira aquilo para comer. E ele pega aquilo e entrega para uma criança comer. Aquilo é de uma dor profunda, é de uma percepção de que o homem, que nós, os seres humanos, somos tão covardes, somos tão egoístas, somos tão desumanos, na verdade, quando você vê um ser humano fazendo isso. Quando esse ser humano precisa retirar do lixo o que ele vai comer. Ver essa cena doeu, doeu muito. Tem uma história muito recente na minha carreira. Eu estive em Alto Paraíso, que é uma importante área aqui do estado de Goiás, e eu fui lá fazer uma reportagem sobre cachoeiras com um grupo que descobre, procura, até a gente chamou de os caçadores de cachoeiras da região de Alto Paraíso. Na Chapada dos Veadeiros, cada amanhecer é um espetáculo que se renova. Eu pensei assim, não, então acho que é uma boa oportunidade para eu vencer esse medo. Olha, eu estou vendo aqui, é tudo muito seguro. E também acho que se eu descer com eles, esses 140 metros, eu vou poder contar melhor o que eu vi. Mesmo se eu não descesse, eu acho que com as imagens que a gente conseguiu captar, com as entrevistas que nós fizemos antes e depois da descida, a gente conseguiria ter uma boa história para contar de um grupo de aventureiro que adora descer cachoeiras, principalmente se elas tiverem mais de 100 metros de altura. Um paredão de 170 metros está à nossa espera. Descemos um de cada vez
e o desafio é se equilibrar. Eu, na hora que estava escrevendo o texto, e até revendo as imagens, né, porque a gente revê as imagens para depois construir o texto, o coração dava uma acelerada. Nossa, eu fiz isso. Ou então, às vezes, tinha uma cena lá, né, que mostrava bem eu descendo. Ver a imagem, relembrar da história e depois levava isso também para o texto, né? É ou não é um jeito diferente de tomar um banho de cachoeira? Comecinho na década de 90, eu trabalhava na ESPN. A ESPN não tinha ainda as televisões igual ela tem hoje no Brasil, lá em São Paulo. A ESPN só existia nos Estados Unidos. Tinha um andar, né, que trabalhavam os brasileiros, tinha alguns portugueses que faziam transmissões ao vivo, que a gente chamava de voice-over. E a gente também era obrigado a transmitir uns programas de caça a alguns animais. Um belo dia chegou um tal de um programa lá para eu transmitir no Brasil, Caça ao Ganso. O bendito do cozinheiro lá pegou o ganso e mergulhou o ganso. E na tradução simultânea ele falou assim, você tem que dip the goose. Dip the goose, na tradução mais próxima que eu achei ao vivo para o Brasil, foi afoga o ganso. Quando eu falei, você vai afogar o ganso, e eu não me toquei ainda, né? Você vai afogar, o que eu tinha que ter falado, você mergulha o ganso. Porque você não podia matar o ganso tinha que morrer afogado para a carne dele não endurecer. Aí lá vai eu completar a frase. Então você tinha que afogar o ganso antes que ele ficasse duro. A carne do ganso não podia ficar duro. A TV saiu do ar, mas é porque afogar o ganso no Brasil tem um outro sentido, né? E pro americano não tinha sentido nenhum, então eles nem entenderam, eles tiveram que entender a história para depois me dar a advertência. Então eu tenho esses dois momentos gloriosos da minha vida de ator que eu estou recuperando agora. Jornalista ideal é o Caco Barcelos. Jornalista ideal é a Sandra Passarinho. A Sandra tem voz e tem uma coisa sublime, que é texto. Televisão, dizem que é imagem, não. Jornalismo de televisão é texto. Como é um veículo que lida muito com a imagem e lida muito com a nossa vaidade, eu acho que o jornalista ele tem que ter o pezinho bem no chão. O que é o importante? É a notícia. Quem sou eu? Eu vou contar essa notícia. Ponto. Para quem faz jornalismo, você tem que estar aberto a todas as possibilidades que surgirem na sua frente. Então, acho que a palavra-chave é acreditar e ter respeito pelas pessoas. Acho que com essas duas coisas você vai chegar longe. E para os que estão chegando na redação, ouvirem e conversarem também com aqueles cabelos brancos da redação. Aquelas pessoas que têm os cabelos brancos da redação têm muitas histórias para contar. Elas passaram pela máquina de escrever com todas as suas dificuldades e tem muitas histórias. Eu me acho parecida com a menina que saiu da faculdade ainda, sabe? Aquela menina era apaixonada pela notícia, queria muito ser funcionária da notícia, não queria nunca ser maior do que a notícia. E eu sou assim até hoje. A notícia me move. Eu sou repórter, eu sou funcionária da notícia. Texto, gesto, voz, olhar. Diante da câmera, venço todos os meus horizontes. Para ela não há tempo, espaço e nenhuma barreira a não ser o desconhecido. Por alguns segundos, me torno um veículo do conhecimento, da emoção, da reflexão. Eu? Não. A história. O especial de hoje mostrou o eu que existe por trás do jornalista. Medos, desafios, superações, conflitos e até boas risadas fazem parte do cotidiano desses profissionais que se dedicam a contar histórias para você. Os depoimentos vistos abordam similaridades capazes de revelar que o ofício do jornalista está bem próximo do universo do ator. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.